Estamos aqui na cidade de Barueri, passando para trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus acerca de resgate. Como você pode ver, na minha retaguarda está o aquartelamento do Corpo dos Bombeiros, que são responsáveis por muitos resgates, enchentes, em queimadas, em alguns acidentes. Lá estão eles prestando socorro, prestando resgate, prestando auxílio. E isso é muito bom, que Deus ele continue abençoando a vida desse grupo de pessoas que são treinados, que são dedicados a resgatarem pessoas. E eu entendo que só pode ser resgatado aquele que não tem condições de se resgatar a si próprio. Os bombeiros, eles prestam esse serviço porque quantas pessoas estão lá em uma enchente, não têm condições de sair, lá vão eles. Quantas pessoas estão em uma situação de risco e não têm condições de sair, lá estão os bombeiros. Mas há um resgate muito maior do que esse, que nós precisamos refletir um pouco, que nós precisamos pensar um pouco acerca do maior resgate que já ocorreu. No Evangelho, segundo Marcos escreveu no capítulo de número 10, versículo 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós vemos que a obra do Senhor Jesus é uma obra de resgate. O Senhor Jesus ele veio resgatar as pessoas, ele veio resgatar o ser humano, ele veio tirar as pessoas de um estado terrível de miséria, de calamidade espiritual e agora transportá-las, mediante a sua obra, para um lugar de gozo, um lugar de delícias, um lugar de prosperidade, um lugar abençoado diante de Deus. Se o homem caiu lá atrás porque do pecado, agora Jesus Cristo ele opera uma grande obra de resgate, a obra resgatadora de Cristo lá na cruz do Calvário. Um comentário bíblico sobre esse texto. Este versículo não só revela o motivo do ministério de Jesus, mas também o fundamento de nossa salvação. Resgate era o preço a pagar pela liberdade de um escravo. Jesus pagou o resgate por nós, já que não podíamos pagá-lo. Sua morte nos liberou da escravidão do pecado. Os discípulos acreditavam que a vida e o poder de Jesus o salvaria de Roma. Jesus disse que sua morte o salvaria do pecado, uma escravidão maior que a de Roma. Então, por mais que exista a questão da escravidão, e essa questão lá atrás era muito vivida, era muito vivenciada, mas o maior escravo ainda continua sendo aquele que está no pecado. A maior escravidão continua sendo o pecado, que não somente escraviza o homem, tirando de perto de Deus, diante de Deus, mas também o condena para uma vida eterna de sofrimento, uma vida eterna de dores, uma vida eterna distante do Criador. Então nós vemos que os discípulos esperavam algo, mas Jesus ele sempre tem mais. E nós muitas vezes estamos esperando somente um pouquinho da paz de Deus, quando o Senhor tem infinitamente mais para fazer em nosso favor. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós vemos aqui, o pecado ele veio e veio de forma terrível, abundante, mas nós vemos que a graça ela vem de uma forma para destruir mesmo as obras do pecado, e ela vem com uma dose a mais, ela vem superabundante, a superabundante graça de Deus que nos tira do estado do pecado e nos coloca agora no estado para sermos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Paulo ele diz que onde a lei ela veio para que a ofensa abundasse, agora a graça de Deus ela veio de uma forma muito abundante, e é esta graça que nos resgata, justamente nos tirando do lamaçal do pecado, do charco do lodo, e nos colocando em um lugar sólido, em uma rocha firme, e essa rocha é Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então é isso, enquanto no pecado as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão perdidas, a graça vem salvadora, trazendo salvação, tirando o homem de um estado de calamidade, de um estado de miséria, para agora colocá-lo em um estado de graça, um estado do favor de Deus, para que agora ele viva as promessas de Deus na sua vida, mediante
mediante a graça. Então nós não podemos de nós mesmos sair do estado do pecado para a graça. É a graça que nos resgata, é a graça que nos traz, é a graça que nos livra do lamaçal do pecado, é a graça que nos livra das obras da carne para agora nos colocar em um lugar de prosperidade, um lugar abençoado por Deus. E esse lugar é lógico, é junto com o Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o Senhor Jesus, ele faz essa grande obra, ele nos resgata da maldição. Esse é o resgate, ele nos tira de um estado de maldição e agora nos coloca em um estado de bênção. E essa bênção não é somente uma bênção passageira, uma bênção simples, mas é uma bênção plena na sua presença. E nós precisamos viver esta bênção. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então nós vemos que não somente nós somos resgatados do charco do lodo, do lamaçal do pecado, de um estado de perdição, mas agora o Senhor faz-nos uma promessa, e essa promessa é poderosa, a promessa do Espírito Santo. E essa promessa que nós temos que viver, nós temos que buscar, nós temos que querer esta promessa da parte de Deus para vivermos esta grande bênção da parte do Senhor nas nossas vidas. Então o Senhor não somente nos resgata, mas Ele nos abençoa. A obra de Cristo na cruz não somente nos tira da maldição, mas ela ainda nos abençoa. O que o Senhor diz através de Abraão, todas as famílias seriam benditas na terra, e esta bênção, é claro, é a salvação, mas com a salvação vem também a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, do 4 ao 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então nós vemos que nós estávamos em um estado terrível, calamitoso de morte. Não era morte simplesmente a morte física, mas era a morte espiritual. E o texto deixa isto muito claro no versículo 5 aqui de Efésios 2. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Observa o resgate que foi feito. Fomos tirados de um estado de morte para agora sermos transportados para um estado de vida. Então foi esse o resgate que o Senhor Jesus Cristo, Ele operou por nós, através da sua obra vicária na cruz do Calvário, e agora Ele nos fez assentar, isso o nosso próprio Deus nos fez assentar com o Senhor Jesus Cristo nos lugares celestiais. Então nós fomos tirados de um estado tão terrível de miséria, e agora temos essa condição, temos esta bênção da paz de Deus, de estarmos assentados com Cristo em um lugar especial, em um lugar de provisão, e não somente a provisão material, a provisão terrena, terrestre, temporal, mas a provisão eterna. E nós temos esta palavra da parte de Deus. Colossenses 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós temos aí o perdão dos nossos pecados. Esse é o resgate que Deus opera em nós. Nós, por nós mesmos, pelas nossas obras, não tínhamos condições de sair desse estado de pecado. Mas o Senhor nos tira desse estado de pecado, perdoa os nossos pecados e nos dá a graça, nos dá a vida eterna, a salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário bíblico. Os colossenses temiam as forças invisíveis das trevas, mas Paulo diz que os crentes verdadeiros são transladados das trevas à luz, da escravidão à liberdade, da culpa ao perdão e do poder de Satanás ao poder de Deus. Fomos resgatados de um reino rebelde para servir a um rei justo. Nossa conduta deve refletir nossa lealdade. Então é isso. Nós fomos tirados das trevas para a luz, do pecado para o perdão, do reino de Satanás, do poder de Satanás para o reino de Deus, para o poder de Deus. Esse é o resgate que Deus tem efetuado nas nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, do 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Não foi com prata, não foi com ouro, ou seja, nenhum elemento deste mundo, desta terra,
Nenhum elemento físico, visível, palpável, tangível, poderia nos resgatar da maldição, da condenação, da perdição eterna. Mas fomos resgatados e comprados por bom preço pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. E nós vemos que Pedro ele deixa muito claro no versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, porque o sangue de Cristo, o perfeito sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, ele nos resgata. No versículo 19 ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Não tinha contaminação nenhuma. Então é por isso que nós fomos resgatados. O maior resgate é justamente a obra de Jesus, que ele opera na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Faça uma reflexão sobre isto. Reflita, você foi resgatado. Quem sabe se você ainda não foi resgatado, é momento de você fazer uma confissão de fé e receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reflita sobre esta palavra, medite sobre isso. Se aqui na terra nós temos este trabalho do Corpo dos Bombeiros fazendo grandes resgates, nós temos o maior resgate efetuado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Amém? Reflita sobre isso e Deus te abençoe com esta palavra.